Seja mais do que bem-vindo para mais um devocional aqui no nosso canal, onde nós falamos sobre Bíblia, teologia, espiritualidade. Se é a sua primeira vez, se você já é da casa e tem acompanhado, tem sido abençoado pelo conteúdo aqui no canal, onde você também encontra louvores, momentos de adoração, eu convido e encorajo você a você compartilhar esse link com o maior número de pessoas que você puder, de você deixar o seu gostei, que ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas, né? Se você ficar até o final, ajuda este conteúdo a chegar até mais pessoas. E nós aqui nos assentamos ao redor da fogueira da presença de Deus para aprender dele, para aprender da palavra dele, o que ele tem a nos dizer. E hoje o Senhor quer falar com você, o Senhor quer falar comigo nessa semana que está se iniciando, para que nós encontremos na palavra o fundamento, para que nós encontremos na palavra o alicerce, a força motriz que faz a gente ser lançado para as atividades do nosso dia a dia fundamentado, sabe? O Evangelho, ele não é uma mensagem desconectada das questões ali do dia a dia, dos afazeres do dia a dia, aqueles afazeres cotidianos, aqueles afazeres rotineiros, sabe? O Evangelho, ele está impresso e ele está expresso também nessas questões. E hoje eu quero trazer para nossa reflexão e compartilhar contigo algo que está lá no livro de Josué, no capítulo 5. Josué foi um grande líder ali responsável por liderar o movimento na queda de Jericó, foi o responsável por suceder Moisés. Então, ao longo do Êxodo, ao longo do Pentateuco, você vai ver Josué presente em vários momentos chaves ali, em vários episódios centrais da história do povo de Israel. Havia uma tenda fora do arraial chamada Tenda do Encontro, onde qualquer um que quisesse se encontrar com o Senhor podia entrar dentro daquela tenda, e nós basicamente só vemos o relato de Moisés indo àquela tenda. Só que quando Moisés ia, Josué também estava. Quando Moisés fere a rocha, Josué também estava ali. No fatídico episódio de Êxodo, capítulo 17, aonde Arão, Moisés e Hur erguiam seus braços, e enquanto eles estavam com os braços erguidos, Israel vencia as batalhas. Quem foi responsável por reunir um exército, por selecionar um exército para lutar aquela batalha, para lutar aquela guerra contra os amalequitas, se não estou enganado, foi Josué. Então Josué, ele tem um papel preponderante como aprendiz. Ele se colocava nessa posição de aprendiz, ao passo que Moisés também se colocava como essa figura, né, que discipulava e não apontava o caminho para si, mas apontava o caminho na direção do Senhor para Josué. E agora nós vemos no livro de Josué a sua jornada como líder oficial do povo de Israel, porta-voz de Deus para toda aquela comunidade. E aqui no capítulo 5, do verso 13 até o verso 15, feito esse disclaimer, feito esse contexto, nós lemos o seguinte: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Em algumas traduções trazem a expressão empunhando uma espada nua, o que nos leva a entender que havia um homem ali com uma espada na mão, como se estivesse pronto para a guerra. A espada não estava na bainha, a espada estava nua, a espada estava ali, pronta para uma batalha. Então ele viu um homem em pé, ele olha para cima. Provavelmente esse homem deveria ser bem mais alto do que ele, porque ele olha para cima. Nada indica que Josué estava sentado no chão. Josué estava em pé e teve que olhar para cima, porque esse cara era um cara alto, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: você é por nós ou por nossos inimigos? E ele respondeu: nem uma coisa, nem outra. Observe a profundidade desse diálogo. Por isso que a gente não é recomendado que a gente passe por textos bíblicos de forma mecânica, que a gente faça uma leitura corrida, porque a gente perde, por exemplo, detalhes como esse. Havia uma batalha para acontecer. A seguir aconteceria a queda de Jericó. Então todos os olhares da nação estavam para essa guerra, estavam para essa tomada, estavam para essa conquista. E a pergunta de Josué é uma pergunta automática, uma pergunta que provavelmente todos nós, se estivéssemos envolvidos com essa batalha, perguntaríamos: tá, você tá aí com a espada na mão, pronto para a guerra. Eu quero te perguntar, você tá do nosso lado ou você tá do deles? Só que este homem, ele responde: nem uma coisa nem outra.
E o texto vai continuar. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Aqui a gente começa a perceber que aquele homem, alto, com uma espada na mão, não era qualquer homem. Era o próprio Cristo que estava ali, pré-encarnado. Em condições parecidas com o que João viu em Apocalipse. E a resposta de Jesus para a pergunta de Josué é reveladora. Não sou nem uma coisa, não sou outra. Sabe, a gente, no contexto evangélico, a gente está sempre pronto a responder aquilo que a gente é. Qual que é a nossa teologia, qual que é a nossa doutrina, qual que é a nossa vertente. Se a gente é amilenista, se a gente é pós-milenista, se a gente é pré-tribulacionista, se a gente segue uma cadeia de interpretação preterista, se a gente segue uma cadeia de interpretação historicista ou futurista. Os vários ismos, né, presentes por aí. A gente é sempre pronto a responder aquilo que a gente é. De igual modo, a gente aprende aqui que também é necessário que a gente responda aquilo que a gente não é. Que a gente, como igreja, relembre que a gente não é o Cristo. Que de nós não vem a salvação. João Batista, o maior daqueles que nasceram de mulher, respondeu aquilo que ele não é. Você é o Cristo? Não. Você é um dos profetas? Não. Depois de responder quem ele não era, aí sim que ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz, identidade, que clama a vocação no deserto, o ambiente que ele deveria estar. Às vezes é necessário a gente entender quem a gente não é. E isso é uma incumbência, uma responsabilidade muito grande, uma maturidade muito grande. A gente ter clareza de quem a gente não é. Nós não somos o Cristo. Nós apontamos o caminho para Ele. Se você é líder, se você desempenha ministério, se você é envolvido com ministério, se você lidera alguém, se você pastoreia uma galera, se você pastoreia uma igreja, você tem que ter claro aquilo que você não é. Você não é o Cristo. Não é de você que vem a salvação. Você não é aquele que é douto de toda a interpretação e revelação completa das Escrituras. Se você é membro de um corpo, se você é membro de uma igreja, saiba que vocês não detêm a revelação completa. Nós não detemos a revelação completa. O que Deus tem para fazer na terra, Ele não vai só fazer na sua igreja ou na minha igreja. Deus possui uma igreja invisível espalhada por todo mundo. Que com o passar do tempo do fim, vai ficando cada vez mais claro quem é joio e quem é trigo. Quem faz essa separação é Ele. Você está do nosso lado ou você está do deles? Nem de um, nem de outro. Isso também fala muito e traz uma lição muito prática em um ano que antecede um ano eleitoral. E que fique algo bem claro para nós agora. O conservadorismo não é a salvação da nação. A esquerda não é a salvação da nação. O evangelho, ele não se encaixa em nenhum desses espectros políticos e ideológicos. Você pode estudar, se politizar e se encaixar, achar que um é mais correto do que o outro. Mas se você for a fundo em cada um deles, você vai perceber o quanto que cada um deles são incompletos. Quando Cristo diz que ele não é nenhuma coisa nem outra, ele está, nesse momento, cravando qual que é a postura da igreja. Não uma postura de neutralidade, não uma postura de passividade, não uma postura de omissão, mas um
um verdadeiro posicionamento correto mediante as guerras do mundo. Em um período do Brasil onde as coisas estão tão polarizadas, existe uma perspectiva do evangelho que nós nos posicionemos e digamos: o reino não é deste mundo. A salvação não vem de lado B, nem de lado A, e eu quero te lembrar, Messias só existe um, ele não está preso. A salvação não vem de um espectro político A, nem de um espectro político B. A salvação vem de Cristo. A saída para o Brasil, a solução para a nação brasileira que tanto sofre com desigualdade, que tanto sofre com corrupção, que tanto sofre com questões econômicas, com facções políticas, com injustiça. A salvação do Brasil está em um único homem, Cristo Jesus, que tem uma espada nua nas suas mãos e se declara como aquele que não é nem de um lado e nem do outro, porque o reino dele não é deste mundo. Torna a dizer, Messias só existe um. Ele não está preso. Então Josué prostrou-se diante dessa resposta, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? Uau! Aquele que foi ensinado sobre zelo pela presença, aquele que viu Moisés passar 40 dias e 40 noites no alto do monte, onde o alimento dele era a própria face de Deus. Uma frase, uma palavra, um posicionamento só isso foi necessário para que ele reconhecesse que aquele que estava em sua frente, na sua frente, não era qualquer um. O léxico de Strong traz esses seguintes significados acerca da palavra prostrou-se: cair como morto, ser impedido. Não é um simples prostrar-se, é um cair quase que imediatamente. Quando a Bíblia fala acerca da queda de Lúcifer, é basicamente a mesma raiz, o mesmo radical, a mesma palavra, queda. Ele imediatamente cai no chão. Isso me remete ao episódio de João capítulo 18, onde Jesus sai do jardim do Getsemane, encontra aquele batalhão que queria prender Jesus de Nazaré. E Jesus pergunta: quem vocês estão procurando? Eles respondem: Jesus de Nazaré. E Jesus responde: sou eu. A gente tem um devocional só sobre isso aqui no canal. Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Possivelmente a mesma coisa aconteceu aqui no texto. Nem uma coisa nem outra. Mas eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Eu sou. Na mesma hora Josué cai. Ele reconhece que estava diante dele, ali, a forma de homem, o mesmo que estava com Moisés, ao som de relâmpagos, de trovões, nuvem fumegante. E ao mesmo tempo que ele cai prostrado, ele já pergunta: que mensagem você tem para mim, o seu servo? Muitas das vezes nós fazemos perguntas para o céu. Por que isso? Por que daquilo? Por que isso aconteceu comigo? Por que Deus não interviu? Por que Deus interviu? Mas há momentos que também, ao invés de nós fazermos perguntas para o céu, nós os apresentemos como resposta. Que nós olhemos para o céu e dissemos: que mensagem o Senhor tem para mim? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou.
Certamente, o episódio da sarça ardente foi compartilhado com Josué. Em vários dos momentos de discipulado, Moisés deveria ter compartilhado essa história. Só que a postura de Josué nos ensina muito, porque mesmo antes do comando de tirar as sandálias, ele já estava prostrado, ele já estava disposto. Será que nós estamos prontos a reconhecer a presença? Ou será que a gente criou tantas representações, tantas coisas que parecem presença de Deus e na realidade não são, que quando Jesus vem ou não vem, a gente não percebe? Será que quando estamos em um culto, será que quando estamos em uma assembleia, uma reunião, será que na nossa casa, quando Jesus sai, a gente percebe? E será que quando Jesus vem, a gente reconhece, a gente cai prostrado? Ou será que a presença ou a ausência dele já não faz diferença para nós? Sabe, eu sinto que a nossa vida evangélica, ela tem sido sobre quaisquer outras coisas, menos sobre a presença. Fazemos reuniões atrás de reuniões, buscando entender quais são os novos métodos, quais são os novos jeitos de fazer as coisas. Fazemos reuniões atrás de reuniões para definir qual vai ser a posição dos bancos, qual vai ser a temperatura ideal do ar-condicionado. Reuniões atrás de reuniões para saber qual que vai ser o repertório da banda, qual que vai ser o tema para o próximo ano. Mas a gente não se reúne mais para buscar a presença. Sendo que essa deveria ser o nosso único e principal motivador. Sendo que a presença deveria ser o nosso único alvo. Amados, que a gente possa entender que o reino não é deste mundo. Que a gente possa entender que às vezes mais do que fazer perguntas para o céu, mais importante do que isso é nós nos apresentarmos como respostas. Eis-me aqui, envia-me a mim. Prontos para uma guerra que não é deste mundo. Prontos para uma luta que não é contra carne nem sangue. E que acima de tudo isso possa estar uma busca da igreja pelo seu amado, pelo seu noivo, como nunca antes. Chega de se perder em detalhes, que até são importantes, mas que são pequenos, comparados à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Estamos preocupados demais em melhorar as estruturas das nossas igrejas. As estruturas, o tempo, a qualidade da nossa programação. Tudo cronometrado, tudo no seu tempo certinho. Existe virtude nisso. Mas que isso não seja o principal, que isso não seja o centro. Que estejamos abertos ao rio de Deus para fluir em nossa vida, em nossos lares, em nossa vocação, em nossa profissão. Que Ele seja tudo em nós. Que Ele seja tudo em nós. Que os olhos de fogo nos consumam por inteiro. Possamos perder tudo com verdadeira alegria. Segurando todas as coisas de mãos leves, construindo tudo e não sendo donos de nada. Que essa seja a postura do nosso coração, assim como Josué. Nem uma coisa nem outra. Não como quem se omite. Não como quem é passivo, não como alguém que não se envolve nos dilemas do mundo, mas como alguém que entende que a guerra principal não é aqui. É contra potestades e principados do mal. Estamos em guerra, amados. Estamos em guerra. Qual será a nossa postura? Quero convidar você do jeito que você está para nós finalizarmos este momento devocional orando juntos. Seja no seu carro, na sua casa, na academia, onde você estiver, no trabalho.
Não precisa, eu vou fechar meus olhos, você não precisa, mas se conecte nesse momento com o Senhor junto comigo. Querido Senhor, estamos aqui com o coração arrependido. Nos importarmos com tantos detalhes que são importantes, mas que são pequenos quando comparados à supremacia da Tua presença. Estamos cansados de fazer perguntas ao céu simplesmente e hoje queremos nos apresentar como respostas. Entender que nem uma coisa, nem outra. Não como quem se omite, mas como alguém que entende que existe uma guerra muito mais séria acontecendo. Que diante da Tua presença não nos reste outra coisa, Senhor, a não ser cairmos como mortos. Que o cheiro da nossa morte possa atraí-lo. Que o cheiro da nossa carne sendo consumida possa atrair o Senhor a nós. Porque não conseguimos nos mover sem o Senhor. Não conseguimos respirar sem o Senhor. Não conseguimos dar um passo se não for pela Tua presença. Como então seremos distinguidos de outros povos se não for pela Tua presença? Que esteja conosco, Senhor. Que mensagem o Senhor tem para nós, seus servos? Em nome de Cristo é que perguntamos e pedimos. Amém. Espero que você tenha sido abençoado e eu vejo você no nosso próximo conteúdo.